da Osóide, Mário Quintana, poeta, tradutor, jornalista. Então vai estar junto contigo aí nessa entrevista, Bia. A bola é sua. É só uma introdução e passa a bola para você. A gente quer curtir bem essa noite, aí, essa entrevista. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Queria agradecer aí a oportunidade, é sempre bom a gente poder falar um pouco, né, do trabalho, da gente mesmo, né? E até porque as oportunidades são poucas, né? A gente acaba não conversando muito a respeito uns dos outros. E sei que eu estou aberta aí para responder o que vocês quiserem saber. Se vocês gostariam que eu falasse alguma coisa, enfim. Pode falar. Manda bala, Gabi. Que intriga muito de todos os escritores, né, os poetas, como tudo começou. Porque eu tive uma particularidade quando eu comecei, que eu vou falar oportunamente na minha vez. Então eu gostaria de saber da Bia Taduri como foi essa explosão inicial, do começar a se interessar pela literatura, ou você já tem isso na veia desde criança, como foi isso? Não sei se estava devia estar guardado, né? Sempre está. Mesmo que a gente não tenha a noção, o conhecimento, ele sempre está em algum lugar. Como vocês sabem, eu sou inicialmente, né, eu iniciei a minha vida pelas exatas. Eu fui professora de matemática, analista de investimento. Fiquei nisso aí quase 30 anos. Mas eu escrevia aquelas coisas que a gente guarda em gaveta e que nunca mostra para ninguém. E num determinado momento, quando eu saí desse mercado, em 2009, mais ou menos, né? 2009, eu tinha um livro inacabado ainda, e aí eu resolvi fazer uma publicação independente na internet. Mas eu digo que não é porque é o primeiro, mas eu acho que é assim, muito inicial mesmo. E, enfim, é uma coisa bem. Mas naquela ocasião, para mim, ele era, né, assim, a minha porta de entrada, que eu nem sabia, na realidade, que eu era escritora. Eu tinha aquele livro que eu demorei, acho que muitos anos. Sabe aquelas coisas que você pega um pouquinho, escreve, guarda, que não tem a pretensão de nunca mostrar para ninguém? E aí, eu nessa época, eu fazia aula particular de inglês com uma sobrinha do meu marido, e eu comentei com ela. Ela falou assim: como assim tem um livro guardado? É publicado. E aí eu fui na onda dela e falei assim: será mesmo? Aí entrei no site na época que se chama Clube de Autores, ele existe até hoje. Ele faz publicações independentes por demanda. E pá, joguei o livro lá. Aí, conversando com os meninos, numa festa que a gente se encontrou de final de ano, falando do livro, eu falei: publiquei, eu não sei o que eu faço com isso. Aí ele falou assim pra mim: faz um blog pra você divulgar o livro. Eu falei: mas blog, cara? Eu não sei fazer isso. Minha vida de computador era fazer planilha e fazer análise de investimento, entendeu? Eu falei: não faz. Aí eu comecei a futucar e fiz um blog. Eu falava do livro, divulgava, e um monte de gente quis saber, porque foi uma curiosidade em relação a mim, sabe? Porque as pessoas me conheciam como a Bia da lista de investimento. Como assim a Bia estava lançando um livro, estava fazendo um romance? E surgiu uma curiosidade. E eu usei o blog para fazer isso. Só que teve um determinado momento, pô, não tem nada para falar dele. Tem meses
título também interessante, que é Eu Escrevo para Mim, Você Lê para Você, que surgiu até de uma conversa que eu tive com... Eu fazia um curso de poesia falada, não sei se vocês conhecem, a Elisa Lucinda e a Giovana Pires. O curso existe até hoje, eu que me afastei um pouco. Era um curso muito interessante. A Elisa Lucinda é muito boa. Isso. Era um curso muito interessante, que não era de escrita, não, mas a gente estudava escritores e era por período, ou era um tema ou era um escritor. E a gente estudava e cada um escolhia o que queria e depois falava. E o lance do curso era tirar a música da poesia, falar em tom de conversa. E, enfim, e uma vez conversando com um aluno do curso, falando das coisas que eu escrevia e tal, eu li um livro. Eles faziam na época também um sarau aberto para as pessoas lerem o que quisessem, independente do curso. Por sinal, lá foi o primeiro lugar que eu li um texto meu. E aí eu tinha lido, ele estava conversando comigo, e aí ele falou uma interpretação totalmente diferente da que eu tinha, de um texto que eu tinha escrito. Aí eu falei para ele assim, engraçado, né? Você está me falando uma coisa completamente diferente. Quando eu escrevi, não era essa a minha intenção. E aí eu falei, aí ele falou assim para mim, pois é, né? Porque a pessoa escreve e cada um que lê dá a sua interpretação. Aí eu falei para ele assim, é isso aí. Eu escrevo para mim, você lê para você. Se eu falar um livro desses textos, eu vou botar esse título. E botei. Lancei e botei. E aí veio esse livro, e depois também eu comecei a escrever contos. Eu gostei muito, é uma parte que eu gosto bastante, embora eu ache bem difícil. Eu acho que o conto, ele é... Porque você tem que acabar, sabe? Quando você tem um livro, um romance, que você está escrevendo, que eu até estou no caminho de você pode dar uma vazão, depois você tem que compilar, ok, mas você pode dar uma vazão, mas o conto não é um livro. O conto é um livro reduzido, digamos assim, uma história que eu acho super difícil. Mas eu lancei até um livro de contos, mas depois, até por essa minha paixão, eu comecei a procurar. Eu queria me aperfeiçoar, eu queria aprender, e acabei fazendo uns cursos sobre conto. E o último que eu fiz até foi com uma professora do Rio Grande do Sul, que eu adorei, a Cíntia Moscovici, e sobre os subtextos, sobre as coisas que você não necessariamente precisa escrever para estarem ditas no conto. E eu achei muito enriquecedor. E só cresceu a minha paixão por esse tipo de escrita. E eu acho até que eu me estendi, né, Carlos? Você perguntou como começou, eu já fui. Tá ótimo. Só mais um adendo antes que a turma entre. O seu forte qual é? É conto, é texto mais longo, livro, poesia? Olha, eu comecei pelos textos. Depois eu fui para os contos, fui para o romance, inclusive estou acabando um. E acabou que esse blog, vou voltar só um pouquinho, aquele blog que eu falei, que era para divulgar os textos, eu acabei criando outros e botei tudo num site. Então hoje eu tenho um blog de contos, um blog de textos, um blog de poesia, que é bem pequeno, e um blog de frases. Mas a minha paixão mesmo, embora goste do romance também, são os contos. Eu acho os contos, assim, se eu pudesse me definir, se eu tivesse... Me definir, não, isso não é legal. Mas se eu tivesse que escolher, a partir de agora você tem que escolher uma linha. Eu falei assim, então vou ficar com os contos. Embora eu ache que tem espaço na cabeça para tudo, sabe? Mas a gente sempre se identifica mais com uma linha de escrita. E foi por isso até que eu fui procurar fazer cursos dessa linha de escrita, que eu acho muito difícil, mas eu acho muito encantador. E esses cursos são todos online, Bia? Online. Ok. Depois eu vou pegar uma dica com você. Tem presencial também, mas no caso eu fiz online. Esse último até que eu gostei muito, até que era no Rio Grande do Sul,
lá, não dava. E foi online. Bem bacana. Ok. Bem bacana. Obrigado. Opa, vou eu lá, hein? Tô com a mãozinha aqui estendida. Ô, Bia, depois você coloca esses endereços dos blogs e tudo mais, disponibiliza no grupo pra gente Tá bom. acessar. Né? Me diz uma coisa, eu gostaria de saber de você quais são os autores. Você já falou do tipo de escrita que te agrada, né? Contos. Mas você também escreve poesia, né? Também, agora muito pouco. Mas você escreve poesia também. Mas eu queria saber o seguinte, quais são os autores que mais você gosta, assim? Qual o estilo? Para a gente saber quais são os livros que você leu que te marcou. Eu acho que todo mundo tem isso, né? Tem livros que são marcantes na nossa vida. Olha, tem um que na realidade ele... Engraçado, eu não tinha nem pensado em falar dele, mas você perguntou, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. São 4 volumes que eu já li umas 3 ou 4 vezes. E que gostaria de reler, mas eu emprestei os livros, eu tenho 2 só, eu teria que recomprar. Que foram As Plumas de Avalon. São 4 volumes que falam da história do rei Arthur, e fala, mas passa pelo misticismo também. Eu me encantei por essa história. Né? E, na realidade, eu posso até dizer que são contos longos, assim, são 4 livros. Eu adorei esse livro. Foi um livro que me marcou bastante. São 4 livros. Mas eu gosto muito também, eu li muito da Clarice Lispector. Gosto muito dela. Não é uma escritora fácil de ler. Ela é uma escritora que eu acho ela muito introspectiva em alguns momentos, mas eu acho a leitura dela encantadora porque tem muita descoberta. Não é uma leitura que você, para ler assim, vou ler, você tem que estar concentrado e a fim de ler, né? Porque ela tem um universo assim, de fazer pensar. Gosto muito dela. Gosto dessa professora que eu falei, até por causa da leitura também, que eu cheguei nela, a Cíntia Moscovici, que é uma escritora de contos fantástica, muito bacana, gosto muito. Gosto da Elisa Lucinda também, embora o foco dela seja poesia, ela não tem muito conto, mas gosto muito. Deixa eu ver, eu gostava muito, até há muitos anos eu não leio mais ele, mas eu adorava, Sidney Sheldon, adorava ler as coisas dele, adorava. Tem tanta gente. Não, gente, é só para ter uma ideia. Por aí. Eu ia deixar para depois, Denise, só para concluir. Bia, não, depois eu volto, eu vou deixar como surpresa, depois eu volto para contar uma coisa para vocês e fazer a pergunta. Por favor, Denise. Bia, boa noite. Está sendo um prazer poder conhecer você como escritora bem mais profundamente. Então, como você, eu comecei, eu era de gaveta também. Mas todo mundo começa engavetando, né? E só que você começou por poesia, foi o que eu entendi? Ou foi por alguma, tipo, crônicas, né? Você começou a observar, né? Na realidade, eu comecei pelo primeiro livro, que foi um romance. E por causa desse livro que eu comecei a divulgar no blog, e aí esgotou a divulgação, e aí eu comecei a escrever textos sobre o cotidiano. Eu me descobri uma observadora do cotidiano. Entendi. Então você já começou no romance? Sim. Interessante. Eu também lia muito Sidney Sheldon, Harold Robbins e os grandes escritores, né? Mas o que eu queria saber de você, diante de tudo isso, né, que você foi se redescobrindo no meio literário, você acabou se encontrando como uma contista, né?
você permeou por alguns estilos e, como contista, você se sente bem mais à vontade. Eu adoro contos também. Mas eu queria saber de você se você teve alguma dificuldade para publicar seus livros e se tem alguma dificuldade para vender os seus livros. Não, com certeza. Eu tenho 3 livros, estão até aqui, todos eles publicados independentes, em sites de internet, que publicam que vendem por demanda, né? Porque eu não foi uma opção minha mesmo, assim, de não querer investir, de pagar uma editora para publicar. Não tenho nada contra, estou até pensando em fazer isso no meu próximo, que está saindo aí, estou pensando, quero fazer uma coisa mais profissional mesmo. Mas a dificuldade, eu já bati em porta de muita editora, já bati em várias. Mas você não consegue, é muito difícil. Então, a publicação independente é o caminho, né? E eu acho bem interessante os sites que fazem esse tipo de publicação por demanda. Se você não pode, não está afim, como eu não estava, também era outro momento, você não precisa investir capital, mas aí você arca com a divulgação, você arca com a formatação, você fica tudo sob a sua responsabilidade aí, né? Mas uma coisa interessante até de falar, que foi uma evolução minha mesmo, né? O primeiro livro eu fiz tudo sozinha, mas foi uma coisa muito primária mesmo. Mas depois eu já parti para contratar alguém para fazer a minha revisão, fazer a revisão ortográfica. Nesse último eu quis fazer uma análise crítica da leitura, que é uma outra coisa que é bem bacana também. Não é uma correção ortográfica, é uma análise crítica do contexto, para ver se as coisas se casam, se o texto tem continuidade. É uma coisa bem legal. E eu acho que isso vai com uma evolução. A partir do momento que a gente vai se tomando, né, aquela... como uma obra que você vai polindo, que você... Não, agora essa daqui eu quero que fique melhor do que a outra. Então, mas é um caminho, assim, de pedra por pedra, porque é difícil, não é um caminho, sabe? Você não vai botar o seu texto debaixo do braço, bater na porta, não, porque ninguém publica. Se você não for, é aquela coisa do primeiro emprego, né? Cara, você tem que ter experiência para poder trabalhar, mas se você não tiver a oportunidade, você não vai ter experiência. E é por aí, né? O escritor não editado, né? O pessoal costuma falar, ele também não consegue se editar porque as editoras não dão esse tipo de oportunidade. Então, é difícil, sim. É difícil responder. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas... Basicamente, foi isso, porque eu também tive as mesmas dificuldades, né? Bati em várias portas, e olha que aqui em Juiz de Fora tem muitas editoras aqui boas, mas ninguém me deu abertura. E eu só fui uma produção independente, todos os livros que eu tenho foram por mim bancados, e a divulgação também é feita por mim. Eu que saio à luta, participo de bienais, de feiras, de tudo, vou atrás. Mas eu acho que isso no nosso país ainda tem muito que caminhar. Não é? E quem começa encontra muitos obstáculos. Acho muito bom saber que você leu até autores que eu já li, além dos brasileiros e estrangeiros, assim de renome. Passo a palavra para mais quem quiser perguntar. Opa, o Alan levantou a mão. Vou deixar o Alan. Alan, vai lá que eu perguntei, depois a minha... Tem prioridade. Não. Boa noite. Desculpa, eu cheguei atrasado, eu acabei de chegar do trabalho, então cheguei na correria. Mas a minha pergunta é só uma brincadeira, eu tenho aqui os 4 volumes das Lunas de Avalon, tá? Você emprestou para ele? Foi para você, eu esqueci para quem foi, acabei de achar.
Só tem uma questão que eu nunca tive tempo de ler. Vale a pena, porque quando você começar, você não vai querer mais parar. É uma leitura muito interessante. Esse é o problema que começa a ficar leituras obrigatórias, que acho que a gente acaba não tendo tempo de ler outras coisas. A pergunta é sobre assim, o processo, não o processo de escrita, mas o que leva ao interesse pela literatura. Eu sei que no meu caso não é literatura, é texto. Era aqui ou lá? Mas o que me despertou, só para retornar um pouco, Lá na sua casa? Onde sua mãe tem mora hoje? é que eu lembro que eu gosto muito de música. Então, antes de eu começar a ler, o que me levou para a leitura foi a música. Né? Então, aí eu via e ouço até hoje muita música de Pernambuco. Então, aí o Lenin, e tantos outros já falavam de autores do Nordeste. Eu falei assim, mas pô, estou ouvindo a música e não conheço nada sobre a história da música. Foi a partir daí que eu comecei a ter interesse pela leitura. Aí depois começou pela literatura nacional, lógico, e daí daqui a pouco eu me vi já numa faculdade de história. Então, assim, é um caminho que a gente, né, eu não sou da área de economia, mas a minha formação, e eu trabalho até hoje, é de contabilidade. Eu sou historiador, né? Então, são coisas assim que eu lembro quando eu era pequeno que o meu sonho era trabalhar em banco. Graças a Deus eu nunca trabalhei em banco. Bater meta não acho que seja legal. Isso me lembra muito o processo da escravidão. Batia meta, o Estado tinha que bater meta, senão não era castigado. Então, é isso. Eu acho que o caminho, não era uma pergunta, só um comentário. Era isso, que às vezes o que te leva a leitura é uma coisa, digamos que banal, uma coisa do cotidiano, melhor dizendo, que vai fazer você despertar o interesse por alguma coisa e a gente vai se descobrindo. Hoje eu não me vejo, por exemplo, sem estar produzindo algo na área de história. Independente se cidadania nunca dá, na mesma coisa. Não, porque as pessoas falam assim, mas tu é historiador, cara. Mas se eu quisesse estar fora, tinha que estar num grande centro. Um grande centro para estar dentro de uma universidade. Porque, cara, eu prefiro ter qualidade de vida, ter tempo para o meu filho, essas coisas. Mas ao mesmo tempo eu tenho que estar publicando. Para estar e eu publico, tenho que publicar todo ano. Todo dia de manhã, começo às 5 da manhã, eu estou aqui fazendo leitura. Aqui eu estou falando. Então, começo a leitura e eu tenho uma meta, eu tenho que publicar pelo menos uma vez no ano. A gente tem todo o processo de avaliação e publicação em revistas acadêmicas de alta graduação e quanto. Então a gente sai publicando. Mas eu publico não porque eu publico porque tem tanta coisa para ser falada, que não foi falada, que não foram, coisas que não foram exploradas. Então é isso, assim. E o processo de escrita, independente da área qual seja, é um processo de descobrimento e redescobrimento. Né? Sim. A gente se conhece mais profundamente na escrita, né? E a gente vai, e é bom o processo de escrita, a gente vê assim, meu primeiro texto, meu primeiro livro foi assim. Eu tenho até vergonha de ler meus primeiros textos. Eu também tenho. A gente vai no processo. Isso é bom, isso é resultado demais, então isso é bem bacana, porque a gente vai ver, assim, a evolução, a gente tem uma ideia, eu achava que meu primeiro texto estava ótimo, hoje eu leio, pelo amor de Deus, eu não leio. Exatamente, eu também falo a mesma coisa, eu achava que era fantástico, eu falei assim, hoje eu quero demonstrar. Não, vergonha, né? Porque tem vícios de linguagem, depois o processo a gente vai filtrando, não que não tenha até hoje, mas a gente vai filtrando. Sempre tem coisas para aprender, sempre tem, mas a gente vai amadurecendo. Sim, e aí a parte da descoberta, assim, de apresentar coisa nova, que cada abordagem, independente da área, a gente faz uma abordagem que sempre vai despertar em alguém, em algum leitor, em nós mesmos, uma observação, uma ponderação, um questionamento. A ideia é questionar e tentar enxergar as coisas de uma outra forma, seja ela mais crítica, seja ela mais romântica. Era isso. Acho que eu falei demais. O Paulo Roberto está na fila. Aqui a gente está conhecendo, Paulo, por favor.
Boa noite a todos. Também me desculpe porque eu cheguei tarde, cheguei do trabalho também. Daqui a pouco eu vou ter que sair de novo. Mas, Bia, é um prazer estar ouvindo a sua história e fazendo uma comparação parece bastante com a minha também. Eu sou da área financeira, eu trabalho muito na área financeira. Mas a minha pergunta para você é: quem te influenciou, como você foi influenciada para escrever poemas, contos, romances? Quem levou a Bia a ser escritora, a amar os livros, assim? Normalmente alguém nos influencia. E você falou sobre o cotidiano. Eu tinha um amigo aqui em Belo Horizonte, um escritor, Roberto Drummond. Ele escreveu um livro, eu estava tentando lembrar o nome, ele escreveu vários livros, e o mais famoso dele era sobre uma prostituta aqui de Belo Horizonte, que eu esqueci o nome agora, mas depois eu tento lembrar. E uma vez conversando com ele sobre escrever colunas, ele era colunista do jornal onde trabalhava, e ele falou assim: Paulo, escreva todo dia. Escreva sobre o caminho do seu trabalho, escreva sobre os seus vizinhos, escreva sobre o cotidiano da família, mas todo dia escreva alguma coisa, escreva o caminho, quando você vem do seu trabalho, o que você viu, escreva sobre aquilo. Eu achei bastante interessante e eu realmente comecei a escrever algumas coisas. Eu gostava mais da poesia, né? A gente acaba contando a nossa história, a história hoje é da minha, nossa, a gente acaba falando demais. Mas, e hoje, sobre o cotidiano, eu estava indo para o trabalho, sozinho no carro, ouvindo uma música, e eu estava olhando as pessoas na rua e pensando sobre as pessoas, sobre as crianças, e acabou chegando no trabalho, depois escrevendo, acabou sendo uma poesia. O Edmilson, meu amigo, eu mandei para ele: Edmilson, o que você acha da poesia? E depois, conforme foi, eu coloco no grupo para o pessoal olhar, mas foi isso cotidiano, indo para o trabalho hoje. Mas a minha pergunta para você é isso: o que te influenciou, quem te influenciou, como você foi influenciada na poesia, no romance? É isso. Foi um conjunto de coisas, né? Porque eu sempre fui leitora, né? Eu sempre gostei muito de ler e eu era da época que a gente andava de metrô e estava todo mundo lendo, agora está todo mundo com o celular na mão, né? Então eu morava num lugar, o metrô era uma sala de leitura. E o lugar que eu morava até onde eu trabalhava demorava assim 1 hora de metrô. E a gente tinha um grupo até de amigas que a gente trocava muito livro. Então eu estava sempre com livro. E eu além de eu gostar de ler, eu gostava também porque a hora passava rápido, sabe? Quando eu via aquela 1 hora no metrô, já tinha acabado. Então eu tinha sempre livro. Sempre. Até em pé, não tinha lugar para sentar, eu estava lendo. E isso, eu acho que a leitura, eu comecei através da leitura. Na realidade. E esse primeiro livro que eu tinha até vergonha de mostrar ele, foi um livro que eu não sei nem te responder o porquê que eu lancei aquilo, o porquê que eu comecei a escrever ele. Mas eu sempre trabalhei anos, eu ia escrevendo. E quando eu resolvi que eu não ia mais trabalhar com matemática, até que eu comentei com uma pessoa que eu tinha escrito um livro, uma sobrinha do meu marido, que ela falou para mim: publica o livro. Eu falei: mas vou publicar o quê? Publicar isso? E aí, quando eu resolvi publicar, eu fiz blog, por influência do Edmilson e tal, foi uma descoberta, assim, que eu não sei. Eu não tive ninguém que falou assim: vai lá e escreve. Não foi isso. Foi um conjunto de coisas, sabe? E aí veio o curso que eu fiz da Elisa Lucinda, que também foi assim. Não foi nada, assim, vou lá fazer um tipo de poesia, não foi. Eu fui ver uma peça dela, eu esqueci o nome do teatro, mas é uma peça que ela faz até hoje, Para de Falar Mal da Rotina. E na peça, ela falou esse curso, ela falou: olha, eu faço um curso de poesia falada, quem tiver interesse, tal. Aí eu falei assim: poesia falada, será que é legal?
nossa, você não vai entre safras, assim, pensando que ia fazer da vida. E aí eu fui ver, assim, eu não queria nem me inscrever, eu fui de curiosidade. Eu cheguei lá e me apaixonei pela, porque eu nunca tinha visto isso, eu sempre até achava coisa muito chata, eu achava coisa chata, né? E essa se desconstruiu, essa imagem se desconstruiu nesse curso, que é muito legal, que você... É uma técnica que ela usa de botar a poesia como uma conversa. Assim, para eu te contar uma história. A poesia, eu vou contar a história. E isso pode ter sido, assim, uma coisa que me despertou o interesse para a poesia. Juntamente com as... que aí eu fui descobrindo outros autores. Até o que o aluno falou do negócio da música, foi um processo que a gente fazia lá na Casa Poema, foi muito interessante, de pegar músicas e ler a letra. Que muito legal que você descobre assim, poemas maravilhosos, de quando toca uma música você não se toca, a gente fica preso na melodia e não dá atenção à música, à letra. E foi todo esse processo, esse curso que me fez mais assim, olhar a escrita com mais cuidado, olhar a construção das palavras, das frases com mais atenção. E assim, eu já estava de ousadia, que o primeiro que era um blog, era uma página de bairro, que aqui no bairro nem tem mais. Eu lia muito essa página, para várias coisas no bairro, eu tinha tudo ali. Aí uma vez eu mandei uma mensagem pro administrador da página, Luiz. Eu falei, Luiz, meu nome é Vietnã, não sei o que, eu moro aqui. E eu vi que a página do bairro não tem nada assim, não tem um texto, não tem uma poesia, não tem nada, só tem informação. Você não quer publicar um texto não? Aí eu falei, já publico. Manda que eu vou ver. Aí eu falei, caramba, e agora? O cara vai publicar. Aí eu mandei uma e falou, pô, gostei e tal, vou abrir uma coluna aqui pra você. Eu falei, mas coluna, cara? Aí pode ser semanal? Eu falei, semanal não. Bota quinzenal. E aí, depois passou a ser semanal. Aqui eu falei, pô, agora eu tenho que entregar, né? Eu fui lá, bati na mão do cara, você entrega, e isso também serviu de estímulo. Aí depois dele, eu fui pedir em vários blogs, consegui um monte de gente publicando meus textos. E aquilo me deu incentivo, não, poxa, as pessoas estão publicando, eu tenho que entregar. E isso serviu como estímulo, sabe? E o cotidiano foi uma coisa assim que veio, sabe? Aquela coisa de você estar andando na rua e ver uma cena, e ver, você está na fila do supermercado, você fica observando, você vê uma cena que acontece ali, e foi por aí. Obrigado. Bem, então, vou preencher essa lacuna aí. Primeiro, eu queria te dizer o seguinte, passar aqui para todos, né? Vietnamuri.com. E dizer que foi muito bacana, e te agradecer a referência que você faz à Academia de Letras do Joaquim Osório de Estrada. Realmente ficou bacana. Bem, eu não posso deixar também passar em branco de comentar o que você falou, né? Afinal de contas, você me mencionou, então me vejo assim, levado a comentar. Bem, isso faz muito tempo, né? Muitos anos. E recentemente nos encontramos, eu e Bia, por conta de um grupo de amigos da vida. O nome do grupo é esse, Amigos da Vida, né, Bia? Bacana que nós formamos lá em 2019. Eu acho que foi nosso primeiro encontro. A Bia ainda não estava no ano seguinte. Em algum momento a Bia participou. E aí retomando, e aí ela lembrou isso. Confesso, né? Eu já confessei para ela, eu não me lembrava disso, não me lembrava. E de repente estou eu aqui na academia
E não poderia deixar de fazer o convite à Bia, e fiquei muito feliz dela ter aceitado, e isso só nos engrandece. Mas, Bia, o que eu ia comentar é o seguinte: na verdade, fui provocado pelo Gil Kleber. O Gil Kleber quer fazer uma entrevista para ele falar sobre Virginia Woolf, né? Ele gosta da obra da autora e vai fazer um trabalho sobre isso. Então, bem, aquelas ideias, né, que surgem, eu tive pensando isso em relação a mim, primeiramente. Eu pensei o seguinte: eu vou fazer uma pesquisa, né? Independente desse trabalho do Gil Kleber, a gente vai gravar e vamos apresentar ao grupo, mas eu estou pensando em fazer uma pesquisa para falar do meu patrono Ariano Suassuna. E estou pensando em levar isso aos demais. Vou botar no grupo para a gente discutir isso. É o seguinte: cada um de nós tem no mínimo que conhecer um pouco mais a fundo, né, o seu patrono. Afinal de contas, né, faz todo sentido. Mas não só isso, de repente você pode querer abordar um outro escritor, como a Clarice, que você mencionou. Isso vai ficar aberto, não vou engessar isso, entendeu? Mas eu acho isso muito bacana, porque nos fortalece, né, como escritores, e essa pesquisa eu acho que só nos enriquece, né? Então eu queria te perguntar o seguinte, aproveitando essa deixa: qual o autor ou autora que você teria curiosidade de pesquisar, de buscar mais da vida, da obra? Qual que seria essa estrela aí que te atrai? Olha, você quase que já respondeu. Eu tenho muita atração pela Clarice. Já fiz até cursos sobre a vida dela, sobre a obra dela, sabe? Não foi recente, não. Já tem algum tempo. Foi até no início, quando eu estava realmente entrando na literatura, ela chama muito a atenção. Sabe? Ela me atrai. Ela seria uma escritora. Sabe? E Quintana também, sem dúvida, não foi à toa. Gosto muito até de uma escritora mais atual, até assim, mais da realidade, mais próxima, assim, que é a Marta Medeiros. Gosto muito da obra dela, já li várias coisas dela, né? E é uma pessoa, assim, bem... Eu gosto, assim, que ela é próxima dos leitores, né? Mandar um e-mail para ela vai te responder. Não pode não responder imediatamente, mas ela vai te responder, sabe? A Marta Medeiros também seria uma escritora bacana, eu gostaria. Eu vou... Bem, não vamos comentar isso agora, mas eu vou levar isso ao grupo e montar esse desafio, porque vai ser um desafio para todos nós, né? Não tenho dúvida. Porque a gente vai ter que dedicar um tempo maior, porque na medida que a gente apresentar um autor, por exemplo, no meu caso, como Ariano Suassuna, é óbvio que tem muita coisa na internet dele, tem vídeos espetaculares, tem muito ensinamento, mas sempre vai gerar perguntas e a gente tem que procurar estar o mínimo preparado para isso, né? Não acho que vai ser fácil, mas esse desafio tem mexido comigo, entendeu? Vamos lá, Paulo, por favor. O nome do livro que eu falei aqui do autor Roberto Drummond é Hilda Furacão. É um livro famoso, sabe? Saiu até um filme sobre ela também. Então ele que falava para mim: escreva todo dia, escreva sobre o cotidiano, escreva o que você está vendo. Eu estava devendo o nome do livro. Guarati, só me fala aqui. A gente estava programado para até 8h30, mas está aparecendo aqui que a chamada termina em 13 minutos. É só para dar susto? Não sei, eu não sei o que aconteceu dessa vez, não. Eu não sei se eu abri um pouquinho mais cedo. Aí tá reduzido o tempo, sim. Mas a gente pode abrir outra, né? Se tiver... Vamos ver aqui o que o pessoal acha. Eu volto. Com certeza tem que abrir, porque a Bia tem muito assunto pra gente ainda.
O Carlos queria falar alguma coisa. Sim, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Você pode abrir um outro link, por favor, Garcia? Só para a gente ficar garantido. Tá, eu vou fazer o seguinte, vamos conversando aí mais 10 minutinhos, eu vou abrir o link e já deixar ele preparado. Tá bom. Obrigado. Paulo, por favor. Não, é que no outro link eu não vou poder participar, porque eu tenho que sair de novo. 8 horas eu tô saindo, tá? Ok, Bia. Tá bom. Beleza. Tá ótimo. Vai, Malheiros, por favor. Vamos lá. Eu tenho uma questão para Bia Tanuri, que é uma questão para todos, na verdade, né? Porque é uma questão que me intriga bastante e me fascina também isso aí. Às vezes, eu queria ouvir a opinião de vocês aí, principalmente da Bia, que é a nossa entrevistada hoje aqui. Bia, às vezes eu escrevo uma coisa e fico muito feliz com aquilo que eu escrevi. Entendeu? Aquilo, gente, eu estou fazendo bem isso aqui, entendeu? Aí, de repente, você lê um texto como o que eu coloquei hoje no grupo, que é do Gibran, Khalil Gibran, sobre as ostras, né? A ostra vazia e a ostra... Maravilhoso. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, eu tenho que parar com isso, eu não sou nada pé do homem dele. Isso acontece às vezes com vocês? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Claro que acontece. Com certeza. É claro. Não é, Deus? Não é mole, não, né? Carlinhos, eu vou te falar uma coisa. Acontece muito. Mas a gente se recupera rápido. Você Porque, eu vou te dizer, na verdade, a gente não... eu não crio isso como meta, entendeu? Mas eu vejo assim, caramba, eu tenho muito a melhorar. Eu tenho muito caminho a percorrer, entendeu? E é um desafio, né? Você vê o caso da Bia. A Bia já iniciou logo fazendo um romance. Quer dizer, na questão da literatura, eu vou aproveitar para dar boa noite à Ana Dulce, que acabou de chegar, e tem a Ana, tem a Lelia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. São professoras, né, de literatura, pode dizer, mas na verdade é o seguinte, numa escala de importância, né, de status, vamos dizer assim, você tem a poesia, você tem as crônicas, os contos, mas os romancistas são os caras da literatura. Tá? Então, é um desafio, por exemplo, que eu tenho. Agora, é evidente, é o que você está falando. Quando você pega o romance como o Conde de Monte Cristo, que eu li recentemente, caramba, você fica, meu Deus, o que é isso? Como é que um indivíduo escreve uma história dessa? Enorme. Então, isso nos força a pesquisar, né? A estudar, a ler um pouco mais. Exatamente, eu penso por aí. Quando eu desanimo um pouco, eu vou para esse seu lado ainda. Não, mas a pesquisa é um negócio sensacional. E vamos continuar. O que você acha, Bia? Fala aí pra gente. Não, porque o que eu ia falar é o seguinte, é isso aí que o Edmilson estava falando. A gente tem que estudar, sabe? Tem muita técnica, né? Eu confesso que no início eu achava que isso não precisa, sabe? Mas não. Tem, lógico, a criatividade, que eu acho que é o fundamental, né? Você tem que ter a tua criatividade, a produção, né, de ideias, porque sem isso nada funciona, mas tem muita técnica para escrever, sabe? Tem muita regra, tem muita técnica, tem muito estudo, e que pode ajudar, que pode melhorar muito. E quando a gente começa a estudar e começa a aprender essas técnicas, esses caminhos, a gente fala assim, puxa vida, por que eu não procurei antes? Porque só enriquece. É muito legal, sabe? Assim, como qualquer coisa, né? Que assim, você vai fazer um trabalho, se você não se aprofundar, se você não se especializar naquilo, você vai ter um determinado resultado. Quanto mais você se especializa, melhor é o resultado. E a escrita não foge disso. Ela não foge disso. Tem regra, tem técnica, tem estudo mesmo. Tá? Não é só a criatividade.
A Isso, criatividade por isso que é eu o... pedi para você colocar aí os cursos online que você já fez, que eu me interesso realmente por isso. Bom, Bia, me permita fazer uma referência à entrada da Ana Dulce. A Ana Dulce passou recentemente os endereços virtuais de um vídeo no YouTube do Tiago Novaes, não é isso? Então, essa minha fala eu realmente retiro até dele, que ele coloca nessa escala de status, né? E uma das coisas que ele comenta, confesso a você, Ana, que eu só vi o primeiro vídeo e não vi todo, fui interrompido, mas ele fala de participar de uma comunidade literária, não sei se você está lembrado, e é o que nós fazemos aqui. Então eu acho que esse debate, entendeu, a sua história, Bia, nos faz refletir sobre isso. Inclusive essa tua colocação, né? A gente está buscando. E temos a chance aqui dessa troca de ideia, né? Que é fundamental. Bem, eu queria te pedir desculpa só agora que eu consegui entrar, mas já sei que o assunto, já captei no ar o assunto, né? Realmente, eu quero aprender com vocês, porque romance, eu acho que é uma pedreira, acho que é uma pedreira, mas ele tem que ter técnica, realmente. Eu fiz mais ou menos esse curso aí que o Edmilson falou, 5 aulas, e ele daria um curso depois, esse foi gratuito, ser um curso pago e tal, mas eu não me senti ainda preparada para mergulhar no que ele ia fazer, até porque também não é tão barato assim. Mas eu já sei que tem caminhos, né? Tem estudos, tem normas, né? Tem inspirações. E eu hoje estou bebendo a sua aula aí, quero saber muito. E como o Edmilson disse, uma das coisas que esse Tiago disse também, o Novaes, que a comunidade é importantíssima, porque a gente precisa dessa troca de energia, precisa dessa troca para evitar falhas, né? Para receber também, né? Receber ideias, receber caminhos. Então, eu acho que uma das coisas que assim me colocou bem à vontade é estar nessa comunidade com vocês. Estou gostando muito e sei que vou aprender, e o que eu puder contribuir também, vamos aí, tá bom? Estou aqui para te ouvir. Eu quero passar aqui para vocês um ensinamento que a Bia me passou. Um tempo atrás eu comentei com ela que estava escrevendo um romance, e agora já entrou um outro no forno, aquelas ideias que surgem, né? E como você falou, Bia, eu já anotei, já fiz alguma coisa, mas a Bia me tranquilizou, porque eu estava nervoso com essa questão, a coisa não ia à frente e tudo mais. Não sei se você lembra disso, Bia, que você falou assim. Agora sou eu que não lembro. Deixa ele amadurecer dentro da gaveta. Lembra disso? Deixa ele amadurecer. Isso me tranquilizou, você não tem ideia, porque eu penso nele, eu quero retomar, mas ainda acho que não é o tempo, que eu não vou ficar focado, e eu preciso ficar focado nisso, entendeu? Ainda tem muitas coisas que me dispersam, e eu quero trabalhar no romance e realmente fazer uma coisa, não perfeito, claro, não tem essa pretensão, mas o melhor possível, não existe, o melhor possível, entendeu? Eu quero fazer algo, a gente deu orgulho, né, assim, não muito bom, mas assim, conseguir fazer algo muito melhor do que eu imaginei no início, dado a esse conselho que você me deu, a tudo que a gente pode aprender aí durante esse nosso relacionamento, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi num desses cursos, que deixa ele descansar, deixa a tua escrita descansar, porque até para você amadurecer mesmo, porque quando a gente fica lendo, escrevendo, chega uma hora que você, caramba, sabe,
você precisa de um distanciamento, aí depois você vai e retoma, né? Assim, aquela coisa do amadurecimento, deixar a massa ali descansar, crescer, que aí quando você voltar, você já volta com uma outra visão, até com uma visão mais amadurecida do seu texto, né? Porque é difícil isso, né? Porque a gente que escreve, todo mundo aqui passa por isso. Você quer sempre consertar, você quer sempre melhorar, e chega uma hora que você tem que dar um tempo, deixa ele lá, depois você retoma, né? Porque a gente não acaba nunca. Aí conta pra gente então, Bia, os atalhos que você aprendeu, fala aí. Olha, um dos cursos que eu gostei, assim, que eu achei que foi um diferencial mesmo. Já teve curso que eu abandonei, tá, gente? Já teve cursos que eu olhei e falei assim, não quero. Não é legal. Pelo menos não naquele momento. Posso até retornar, enfim. Não foi todo curso que eu gostei, não. Mas eu gostei muito do curso de contos que foca nos subtextos. Acho que vai cair em 1 minuto aqui, ó. Agora sim, põe lá o link, por favor, lá no grupo. Vou colocar o link agora, tá, gente? Ok. Aproveitar boa noite, pessoal. No outro não vou poder. Tá bom, obrigado, Paulo. Obrigada. Boa noite, Paulo. Se participar do programa, desse programa, conversa com o autor, depois você me diz, porque teu nome não está lá, tá? Tá legal. Aí você coloca no cronograma também. Falou, obrigado. Um abraço, querido. Um abraço. Acho que vai cair, hein? Vamos lá. Vai cair e voltar, né? Tem que entrar de novo.